Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. Vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Olha que coisa linda. Pois é, para a gente começar a falar da primeira lei da termodinâmica, a gente primeiro vai falar sobre o trabalho termodinâmico. Então vamos entender isso. Lembra que a gente está na sequência aí dos gases ideais, né? A gente falou sobre os gases ideais, falamos lá do Piviti-Povotor. Depois a gente falou sobre a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. Então a gente está conhecendo os gases ideais, certo? E agora, nessa etapa da termodinâmica, a gente vai pegar esse gás e vai fazer com que esse gás trabalhe para a gente. Olha que legal. O que eu vou fazer? Ó, imagine isso aqui. Peguei esse êmbolo aqui, esse cilindro, que tem essa tampa que a gente chama de êmbolo, e lá dentro eu coloquei um gás. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou aquecer esse gás. Quando eu aquecer esse gás, eu vou fazer com que as moléculas do gás fiquem mais agitadas e comecem a empurrar esse êmbolo. E quando esse gás começa a empurrar esse êmbolo, imagine que ele tem preso a ele aqui uma haste. E essa haste está presa numa roda. Então esse gás empurra o êmbolo, a haste vai fazer a roda girar. E aí olha que bacana, você aquecendo um gás, é fácil você aquecer um gás, você faz uma fogueira, aquece o gás. E esse gás faz uma roda girar para você. E você começa a movimentar uma máquina. A termodinâmica então, ó, uma das coisas que você pode obter com a termodinâmica é transformar energia térmica em energia mecânica, em movimento. Foi daí que começou lá a Revolução Industrial, né? O trem Maria Fumaça, enfim, o próprio carro. O próprio carro é uma máquina térmica, né? Onde você joga lá combustível e aí a combustão desse combustível, né? Juntamente com o oxigênio, você, com esse gás se expandindo, você aquece o gás dentro do motor, esse gás se expande e empurra os pistões. E esses pistões fazem todas as rodas girarem, as engrenagens girarem, que com correias vão transmitindo esse movimento e você faz o carro andar. Tá certo? Então a ideia é essa, é você fazer com que o gás trabalhe para você, uma vez que você, claro, né, tem que aquecer ele. Por um lado é óbvio, a gente não pode gerar energia do nada. Né? A energia se transforma. Então, para eu obter energia mecânica, movimento, eu preciso gastar alguma energia. Eu gasto energia térmica. Eu tenho que ter carvão, tenho que ter petróleo, tenho que ter alguma coisa para conseguir gerar calor e, posteriormente, gerar movimento. Maravilha? Beleza. Então, a gente tem que entender como é que calcula esse trabalho. O trabalho é essa energia útil. Então, eu tenho energia térmica, e essa energia térmica vai virar energia mecânica. Como? Através do trabalho. O trabalho é essa transferência de energia. O trabalho foi a energia que o gás conseguiu aproveitar, que ele conseguiu transformar em energia mecânica. Tá certo? E aí como é que eu calculo esse trabalho? Esse trabalho de um gás, esse trabalho termodinâmico. Vem para o quadro comigo, olha aqui, ó. Olha para o quadro, ó. Tá aqui. A gente vai ter duas maneiras para calcular esse trabalho, tá? A primeira situação é quando a pressão for constante. Quando a pressão sobre o gás não variar, né? A pressão constante, o gás está 20 atm e ele vai continuar 20 atm. Beleza, pressão constante. Eu posso calcular o trabalho, né? Que vai ser dado aí pela letra W. Ou você vai ver que alguns livros utilizam o tal, que é uma letra grega, tanto faz, tá? W ou tal simbolizam trabalho, e o trabalho vai ser igual a pressão que multiplica a variação do volume. Essa é a pressão constante e a variação do volume. Aqui, ó, unidades, ó. A pressão você vai ter que usar em Pascal, tá certo? Que é a unidade
do sistema internacional. O Pascal é o Newton por metro quadrado, né? Tem como abreviação PA. Tá certo? 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. E 1 ATM, que é uma unidade usual, corresponde a 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então eu tenho que usar a pressão em Pascal. Eu vou ter que usar o volume, a variação do volume, ó. Eu vou ter que usar em metro cúbico, tá? E aí uma outra relação que é importante, você precisa saber porque aparece muito, é que 1000 litros correspondem a 1 metro cúbico. Tá legal? Então 1 metro cúbico tem uma capacidade de 1000 litros. E aí, se você utiliza essas unidades, a unidade do trabalho vai ser o famosíssimo Joule, tá? Que é uma unidade de energia, é a unidade do Sistema Internacional para Energia. O trabalho é uma forma de energia. Beleza? Então essa é a maneira de calcular o trabalho se a pressão for constante. É só multiplicar essa pressão, que é constante, vezes a variação do volume. Quanto que o volume aumentou. Mestre, mas e se a pressão do gás mudar? Que é o mais comum, né? Na verdade, esse caso aqui é um caso bem específico. Isso aqui é a transformação isobárica, pressão constante, né? Na maioria das vezes a pressão vai mudar. A pressão do gás altera. Você está aquecendo ele, as moléculas vão ficar mais agitadas e, consequentemente, vão colidir mais vezes com as paredes do recipiente e essa pressão aumenta. Se a pressão aumentar ou diminuir, o volume variando e essa pressão também variando, você tem então um gráfico. Você vai ter que calcular esse trabalho através de um gráfico pressão por volume. Tá? A área desse gráfico aqui, ó, vou pintar aqui de outra cor. Tá aqui, ó. A área desse gráfico, ela vai me dar o trabalho. A área de um gráfico PV, pressão por volume. Você em casa deve estar pensando, mestre, como é que eu calculo essa área aí? Não sei que área é essa. É claro que essa figura aqui você não sabe, né? Como é que calcula essa área. Tá? E isso não vai aparecer para você. Isso aqui é uma figura mais real. Mas no seu dia a dia aí, se aparecer um gráfico de pressão por volume, para você encontrar o trabalho termodinâmico, provavelmente esse gráfico vai ser uma coisa reta aqui. Né? Seria algo assim, ó. Aí você teria um trapézio. Né? Pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, enfim. Você vai ter as figuras geométricas conhecidas para você encontrar a área. Aí a gente tem que apelar lá para a matemática, né? Você tem que saber como é que calcula a área de um trapézio, como é que calcula a área de um triângulo, de um retângulo, enfim. Não tem nada demais, super tranquilo, né? Só para relembrar, o trapézio aparece bastante. Você imagine que essa transformação aqui foi retilínea, aqui, ó, desse ponto para esse. Então você teria que calcular a área de um trapézio. Isso aqui, só porque a gente está falando, né? Vou aproveitar aqui, ó. Como é que seria a área de um trapézio? É a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, para você que não lembrava, tá aí. Essa é a área de um trapézio. Tá legal? Maravilha? Bom, esse é o trabalho termodinâmico. Se a pressão não mudar, você usa a formulazinha. Se a pressão muda, fatalmente o cara vai ter que te dar um gráfico para você achar a área. Show de bola. Beleza, vamos continuar então. A gente volta para cá, que a gente vai falar agora sobre a energia interna. A energia interna de um gás monoatômico. O que é isso? Um gás monoatômico é um gás que possui um átomo só. Por exemplo, o gás hélio. O gás hélio é composto de um átomo de hélio. Né? A molécula do gás hélio é um átomo de hélio. Por exemplo, o gás oxigênio não. O gás oxigênio, a molécula do gás oxigênio é O2. São 2 átomos de oxigênio. Né? 2 átomos de oxigênio ligados formam uma molécula do gás oxigênio, que é o O2. Tá certo? Então, o oxigênio é um gás diatômico. Para um gás monatômico, a energia interna está aí. Ó.
3 meios de nRT. Cara, isso aqui é aquele mesmo nRT lá da equação de Clapeyron, que a gente já falou na última aula, né? N é o número de mols, R é aquela constante dos gases ideais e T é a temperatura. Certo? O que é energia interna? Gente, a energia interna, que vai ser representada pela letra U, ela vai estar diretamente ligada à temperatura do gás. Ou seja, a energia interna ela vai estar associada à agitação dessas moléculas para um gás ideal. Né? Como o gás é ideal, não há interação entre moléculas, né? As moléculas do gás praticamente não se encontram, elas não interagem entre si. É isso que faz com que a gente chame esse gás de gás ideal, né? É isso que faz com que ele tenha esse comportamento mais fácil. E quando isso acontece, a energia interna vai ser basicamente a energia de movimento. Tá certo? Para um gás monatômico é uma bolinha. Então ela pode ir para lá, para cá, ela pode ir para os 3 lados aqui, para as 3 dimensões, né? Para o R3, ela pode se mover no R3. Então você vai ter uma energia interna que é 3 meios de nRT. Tá legal? A energia interna está associada a essa agitação e ela também vai ser dada em joules. Você também vai obter energia em joule, só que para isso você vai ter a temperatura, você vai ter que usar em Kelvin. N é o número de mols, e esse R aqui que você usava lá na equação de Clapeyron como 0,082, só que lá era ATM litro por mol Kelvin. Aqui a gente vai mudar. Quer ver? Olha para cá. Chega aí, chega mais. Ó, aquele R que a gente usava como 0,082 ATM litro por mol Kelvin, que é a lei, é a constante geral dos gases, esse R agora, isso aqui é a mesma coisa que 8,31 joule por mol Kelvin. Por que joule? É porque antes, ó, a pressão era ATM e o volume era em litro. Mas se eu mudar a pressão para Pascal e o volume para metro cúbico, olha lá, Pascal vezes metro cúbico dá joule. Então, Pascal vezes metro cúbico dá joule. Ou seja, eu mudando a unidade, esse número fica esse agora, 8,31. E, de novo, você não precisa decorar esse número não, isso é dado para você. Tá? É que agora a gente vai usar a unidade no sistema internacional. Então, se a gente usar a unidade no sistema internacional, aquela constante lá da equação de Clapeyron passa a ter um outro valor. Mas é a mesma constante. Tá bom? Então, vamos voltar lá. Então tá aí, essa é a energia interna de um gás monatômico. A energia interna, gente, ela é uma função termodinâmica. O que isso significa? Por exemplo, esse ponto 1I aqui, esse ponto F. Nesse ponto I, o gás tem uma certa pressão, um certo volume, tá aqui, e ele vai ter uma certa temperatura, né? PVT, Povotor. Lembra que PVT constante. Então ele tem uma pressão, um volume e uma temperatura. E se ele tem uma certa temperatura, veja bem, ele também vai ter uma certa energia interna. Então nesse ponto I aqui ele tem uma certa energia interna. Se eu, por exemplo, vou do I para o F, no F ele tem uma nova temperatura, uma nova energia interna. Olha que interessante. Se eu fui pelo caminho 2 ou eu fui pelo caminho 1, não me interessa. A variação da energia interna aqui é a mesma, para os dois casos. Porque nos dois casos eu saí desse ponto e cheguei nesse ponto. Então nesse ponto eu tinha uma energia interna, nesse outro ponto eu tenho uma outra energia interna. E se eu quero a variação, eu diminuo, né? Final menos inicial. Tanto faz pelo processo 2 ou pelo processo 1, eu teria a mesma variação da energia interna, né? Indo do ponto I para o ponto F. O que eu quero dizer? Cada ponto aqui, cada estado termodinâmico, cada ponto aqui é um estado termodinâmico. Em cada estado termodinâmico, o gás vai ter uma energia interna associada àquele estado. Então, se eu saio de um ponto e vou para outro ponto, por diferentes caminhos, não me interessa. Se eu sair do mesmo ponto, cheguei num outro ponto,
a variação da energia interna vai ser a mesma, independente dos caminhos. Agora, por exemplo, o trabalho não, né? O trabalho termodinâmico não é uma função de estado, ele é uma função de processo. Ele é uma função de transferência, de transformações. Olha aqui, ó. Se eu saio do I para o F pelo caminho 2, lembra? O trabalho é a área do gráfico, eu teria que achar essa área toda aqui. Se eu saio do I para o F pelo caminho 1, o trabalho vai ser a área desse outro gráfico agora, que é um gráfico menorzinho. Vou achar essa área menorzinha aqui. Então o trabalho é a área, né? É a área do gráfico PV, a área abaixo da curva. Então, se eu tenho curvas diferentes, eu vou ter trabalhos diferentes. O trabalho não pertence ao ponto, ele pertence à transformação. E dependendo de como é essa transformação, eu vou ter um trabalho diferente. A energia interna pertence ao ponto, depende do ponto. Cada ponto vai ter uma energia interna associada. Isso é muito importante, vai ficar muito importante mais para frente. E aí vem a primeira lei da termodinâmica, né? A gente pode escrever a primeira lei da termodinâmica fazendo isso, ó. Calor é igual a ΔU mais trabalho. Ou seja, eu dou calor para o gás. Se eu der calor para o gás, o que esse gás vai fazer? Bom, ele vai fazer o seguinte, ó. Uma parte desse calor ele vai realizar trabalho, aqui o tal, ó. Uma parte desse calor ele vai realizar trabalho, e a outra parte ele vai variar a energia interna, ou seja, ele vai aquecer. Certo? Eu gosto de fazer uma analogia interessante que é, pensa no calor como se fosse o salário do gás. Né? ΔU, que é a energia interna, é como se fosse a poupança. Aquela lata de biscoito que tu tem lá no armário, né? Que tu guarda as tuas economias. E o trabalho é como se fosse as contas que tu tem para pagar. Então aqui, ó, o gás recebe uma quantidade de calor, ou seja, o salário, energia. Uma parte dessa energia ele faz o quê? Paga as contas. E a outra parte ele faz o quê? Guarda na poupança. Se eu somar tudo que ele guardou na poupança mais o que ele gastou, eu vou ter exatamente o tanto que ele ganhou. A primeira lei da termodinâmica é uma conservação de energia. A primeira lei da termodinâmica mostra pra gente a energia. Ela vem para apresentar essa grandeza pra gente que é a energia. Que é essa função termodinâmica aí que se conserva. Tá certo? Ó, e detalhe, esses caras podem ter sinais, hein? O Q pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Positivo se recebe calor, negativo se cede. E zero se for uma transformação adiabática. Não há troca de calor. ΔU, que é a energia interna, que está associada à temperatura, pode ser positiva, significa que a energia interna aumentou, ou seja, a temperatura aumentou, o gás aqueceu. Se o ΔU é negativo, a temperatura diminuiu. Se o ΔU é zero, transformação isotérmica, temperatura não varia. E o trabalho? Se o trabalho é positivo, significa que o volume aumentou, o gás se expandiu. Se o trabalho é negativo, foi uma compressão, o volume diminuiu, né? O ΔV é negativo. A variação do volume é negativa, ele diminuiu, dá um trabalho negativo. E se o trabalho é igual a zero, transformação isocórica, não tem mudança de volume. O volume é o mesmo, não teve trabalho. Se o trabalho é zero, não teve trabalho, o volume é o mesmo. Tá certo? O gás nem se expandiu, nem comprimiu. Maravilha? Então essa é a primeira lei da termodinâmica, uma conservação de energia muito simples, cara. Não tem multiplicação, não tem elevado, é uma soma. Né? Que muitas vezes você vai ver em alguns livros, você pega o trabalho e passa para o outro lado negativo, aí fica ΔU igual a Q menos trabalho. Dá no mesmo, é a mesma equação, né? Você pode passar para lá, passar para cá, isolar quem você quiser aqui. Certo? É uma outra maneira de se apresentar isso. Maravilha, gente? Bom, então é isso. Ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido. E aguardo vocês no próximo episódio.